Força da Fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Franklin Hybut. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Eu e o Pai somos um. Jesus pregava e dizia que ele e o Pai era um e que ele estava na terra para cumprir aquilo que o Pai mandava. Assustados, os discípulos muitas vezes olhavam para os lados, porque consideravam aquilo uma blasfêmia. Jesus falava que recebia ordens de Deus. Todos sabiam que quando ele falava o Pai, ele se referia a Deus. E ficavam assustados, com medo dos fariseus, dos saduceus, dos romanos, com medo das palavras do Cristo, que eles não conseguiam entender. Eu preciso fazer as coisas que o Pai me mandou. Dava a entender que ele, Deus, mantinham diálogos, que ele era o enviado especial, e aquilo soava como uma blasfêmia terrível. Num desses muitos dias, nos quais a multidão se reunia, um homem, ao ouvir aquilo, pegou uma pedra e atirou no peito de Jesus. E Jesus perguntou-lhe: por que me apedrejas pelas minhas ações? Por aquilo que faço de bom? E o homem gritou: Não lhe estou apedrejando pelas curas que você tem realizado, nem pelo bem que você tem feito. Eu estou apedrejando pelas blasfêmias de dizer que você e Deus são um só, que você faz aquilo que Deus determina. E Jesus insistiu: não está escrito nas Sagradas Escrituras que todos vós sois deuses? Porque eu então não posso servir a Deus se todos vocês foram criados por Deus e se eu também fui criado por Deus? Porque eu não posso ser uno com meu Pai que está nos céus? Ele repetiu novas blasfêmias e atirou outra pedra. Naquele instante, Jesus falou para todos os seus discípulos: eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou, para que todos vocês conhecessem a verdade e fossem pela verdade libertados. Não existe blasfêmia naquilo que falo, mas amor. Depois daquele dia, muitas e muitas aflições visitaram os corações de seus discípulos, que conversavam pelos cantos, debaixo de árvores, temerosos de que as palavras de Jesus pudessem se transformar numa agressão a ele mesmo, porque mesmo eles que conviviam com Jesus todos os dias não conseguiam entender muitas vezes o que aquele mestre falava. O que Jesus desejava realmente era mostrar quais eram os seus planos divinos. Aquele homem que apedrejou Jesus e tantos outros que o apedrejaram com verbo insensato, todos aqueles que foram curados por ele e foram vozes silenciosas diante do sacrifício no Gólgota, na verdade, foram criaturas que no decorrer das muitas experiências terrenas
aprenderam que Jesus era o enviado de Deus. Aquele homem que apedrejou Jesus, depois de muitas e muitas experiências reencarnatórias, foi queimado numa fogueira, não de cristãos, mas por ser considerado blasfemo na Espanha. Muitos e muitos séculos depois, ele foi resgatar seus débitos por ter estimulado muita violência, porque aquela pedra que ele atirou, uma pedra pequenina, naquele período em que Jesus caminhava na terra, desenvolveu a dúvida na mente de muitas criaturas crédulas. Não foi só o fato dele ter atingido o peito de uma criatura amorável e santificada pelos seus próprios atos, mas porque ele gerou a discórdia, a intolerância. Aquela pedra, quando fomos todos analisar nas aulas evangélicas no plano espiritual, fez com que muitas e muitas criaturas passassem a formar grupos para tramar contra Jesus, aquele que falava blasfêmias. Uma pedrada é sempre seguida de outra pedrada. Os apedrejados nunca morrem com uma pedra só. Também nós, no incessante processo de falarmos aquilo que não é cristão, aquilo que não é nobre, aquilo que não é decente, aquilo que não é digno, vamos jogando pedradas, desenvolvendo um processo tão doloroso para nós. Muitas vezes estamos ajudando aqueles que perseguimos a evoluírem, a crescerem cada vez mais, a se projetarem cada vez mais no plano espiritual superior. E nós que fomos aqueles que apedrejamos, que perseguimos, que duvidamos, como ficamos com o resgate? É certo que com a consciência dolorosa de que falimos, com a consciência de que tivemos uma abençoada oportunidade que não valorizamos, ficamos conscientes do fracasso que representamos. Uma pedrada no peito de Jesus não representou nada para Jesus. Jesus olhava para aquele homem como uma criança irresponsável, que não sabia o que fazia e o que queria, que não tinha o alcance mental para entender a sua palavra e muito menos a sua missão. Mas aquilo que aquele homem fez nas mentes iguais a dele, isso sim foi muito prejudicial, porque ele impediu a muitos de acreditarem, ele impediu a muitos de crescerem, de progredirem. Ele fez treva em muitas mentes que estavam voltadas para a luz. Portanto, sejamos bastante sensatos, porque uma coisa pequenina pode desencadear enormes tragédias. Uma pedrinha rolando pela colina pode deslocar pedras imensas que irão esmagar na sua trajetória casas, estradas e estradas. Se isso ocorre na Terra, o que não pode ocorrer, então, no campo espiritual, onde todos já se encontram muito fragilizados pelos muitos débitos de vidas pretéritas, pela sombra que já trazem dentro da alma. Que sirva para todos nós o exemplo daquele homem que, no meio da multidão, defendendo Deus, acusou seu enviado divino de ter blasfemado. Mensagem
Tiglacous.